Essa cidade brasileira está literalmente partindo em pedaços. Quando cai, isso é uma coisa louca. É uma coisa assim que eu ainda não tinha visto, que eu nunca vi terremoto, mas é tipo um terremoto, você sente lá. Casas estão sendo engolidas pela terra. Muitos estão perdendo o que levaram anos para construir. A gente sair do que é da gente para ir pro que é dos outros é difícil. E ruas onde antes passavam carros, agora parecem canyons. Eu tinha costume de andar por essa rua, mas não sabia que o abismo estava próximo. Buriticupu, no interior do Maranhão, enfrenta o avanço das vossorocas. Essa palavra significa terra rasgada em tupi-guarani. É a forma mais extrema de erosão e também atinge outras regiões do Brasil e do mundo. Em países da África, a vossoroca já tem status de crise nacional. Eu estou aqui nessa ponta onde 5 anos atrás era uma rua. É um processo de erosão que começou há algumas décadas, mas ele vem se acelerando nos últimos anos. Essa aceleração está relacionada a um dos grandes problemas dos nossos tempos, a crise climática. O dia do acidente de 1º de maio é o dia de comemoração de um festejo na cidade. José Ribamar Silveira, quando estava próximo de completar 80 anos, enfrentou uma situação de vida ou morte. Quando foi por volta das 2 da manhã, eu resolvi retornar para casa. E peguei uma rua para dar acesso mais rápido à minha residência. Quando eu deparei com uma interdição, quando eu dei a ré, caí na vossoroca que estava bem próximo à rua onde eu estava trafegando. Tenente Silveira, como ele é mais conhecido na região, caiu de uma altura de 80 metros. É como se ele despencasse de um prédio de 20 andares, dentro de um carro. Eu tenho um filho de tá hoje com 8 meses e nesse dia estava comemorando 4 meses de nascido. Aí me lembrei do meu filho e pedi a Deus, Deus me salve, vai me salvar meu filho, eu quero criar meu filho. O filho mais velho do Tenente Silveira participou da operação de resgate. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o carro do meu pai, tamanho de uma caixinha de fósforo, lá embaixo, eu disse, não, meu pai não está vivo. E aí quando eu cheguei, que eu vi que meu pai estava no colo do policial, e aí meu pai está vivo. Tiraram meu pai aqui. Nessa hora até é emocionante, né? Se emociona, não tem como. Faria tudo de novo, assim como eu já fiz por outros, faria tudo meu. Não tem explicação, não tem adjetivo, não tem. Além das ruas que de uma hora para outra deixam de existir em Buriticupu, ao menos 50 casas já foram sugadas pelos mini canyons e outras 100 foram abandonadas. Bom, aqui atrás parece que é só um terreno baldio, mas na verdade a gente está bem próximo de uma vossoroca. Vocês podem ver aqui que tem uma placa advertindo a respeito do perigo e ao redor temos várias casas que tiveram que ser abandonadas justamente por causa do risco de desabamento. Entrando aqui nessa casa, a gente percebe até que já deixaram um sofá e algumas coisas e essas pessoas tiveram que procurar outras casas em Buriticupu e recebem um aluguel social da prefeitura. Marisa Cardoso me mostra o lugar onde ela vivia com seu marido e o filho Enzo, que é autista. Que esse banquinho aqui a gente fez para ele gostava de ficar sentado aqui debaixo. Muito passarinho quando a gente estava aqui, ó. Esse quintal era tudo limpo, a gente fazia tudo que a gente faz assim, mais a ponta dele, entendeu? Mas o avanço da vossoroca em direção à casa começou a tornar a vida da família cheia de perigos. Aí o cachorrinho caiu dentro do buraco, que o cachorrinho dele, né? O bombeiro civil veio tirar o cachorrinho, ele ficou o tempo todo na beira do buraco esperando. Um episódio com Enzo foi crucial para a saída da antiga casa. Ele ficava aqui na frente aqui brincando, e eu já estava com ansiedade. Às vezes eu falava alto com ele, gritava com ele, né, para ele entrar.
Aí ele, quando a gente fala alto com ele, ele se irrita. Aí ele saiu correndo para ali. Ele disse que se tu gritar de novo comigo, eu me jogo no buraco. Aí eu falei, Enzo, vem, Enzo. Não, Enzo, vem, Enzo. Aí ele voltou. Aí foi onde eu falei pro meu marido que não dá da gente ficar mais aqui não, porque é muito perigoso. Marisa foi obrigada a viver em outro bairro de Buriticupu. A prefeitura disse que ia pagar o aluguel da casa provisória, mas Marisa afirma que o repasse do dinheiro toda hora atrasa e ela fica ameaçada de despejo. Eu procurei diversas vezes o prefeito João Carlos Teixeira da Silva para falar especificamente dessa situação, mas ele não respondeu aos pedidos. Buriticupu está a 350 metros acima do nível do mar e é também uma área de floresta amazônica. E essa é uma história que tem a ver com desmatamento. Nos anos 90, a indústria madeireira se instalou no local. Nós tínhamos o cedro, o jatobá, bacuri, muito ipê de todas as cores, madeiras de lei, enfim. E aqui teve um período que tínhamos 54 serrarias funcionando 24 horas. Em 20 anos, a maior parte das árvores da região desapareceu. Edileia Dutra Pereira é geóloga e professora da Universidade Federal do Maranhão. Posso avisar? Ela explica como o passado da cidade tem relação com o surgimento das vossorocas. A vegetação, durante um evento chuvoso, ela diminui o impacto da gota de chuva no solo. Então, a partir do momento que você retira a vegetação, você colocou o solo desnudo, susceptível ao efeito splash que falamos, que é direto o impacto da chuva no solo. Quando a água da chuva não é absorvida no solo por plantas e árvores, ela se acumula na superfície. As gotas de chuva também atingem e deslocam partículas do solo, cavando e formando canais. Isso leva ao desenvolvimento de ravinas e vossorocas. A mudança climática aprofunda esse processo por causa das chuvas mais intensas. Em menos de 5 anos, o avanço foi muito rápido. Então, o que acontece, simplesmente? Se no cenário em que essas duas cabeceiras de drenagem se encontrarem, nós teremos um rio. E aí, nesse caso, irá ocorrer a divisão da cidade ao meio, aproximadamente. Existe o risco de Buriticupu desaparecer? Existe uma chance caso as obras não sejam realizadas. Pesquisadores preveem que as vossorocas vão crescer mais rápido no planeta por causa do aquecimento global. Com temperaturas mais altas, ocorre mais evaporação e, consequentemente, mais precipitação. Temos observado as tempestades ficarem mais frequentes e mais intensas. Os pesquisadores belgas Matthias van Mark e Jean Poulsen vêm investigando a relação entre chuva e o avanço das erosões ao redor do mundo. Eles projetam um cenário complexo com as mudanças climáticas. Gully erosion is strongly determined mainly by rainfall intensities, and a lot of predictions indicate that rainfall intensities will increase with 10 to 15%, and due to that, gully erosion rates may double or even triple. So for sure, this is a man-made disaster in many ways, but this also has a positive side. It means also that with proper urban planning and with proper infrastructure, this can be prevented and stopped. Mas quais são as saídas para esse problema? Bueirão aí, que botaram esses bueirão. João Batista pensou em uma solução depois de perceber que o seu entorno estava sendo devorado pela destruição do solo. Isso aqui até lá embaixo era sarado. Aqui tinha umas casas, aqui tinha outras do outro lado e aqui é a rua no meio. Entendeu? Ele é dono de uma oficina mecânica que está cada vez mais perto de uma vossoroca. E quando que começou a realmente ficar arriscado para as pessoas morarem aqui perto? Ficou arriscado depois que começou a chover, que ela começou a crescer, isso caía aqui. Caiu uma casa todinha. Bom, quando caía, estremecia o chão
que quem estava lá dentro da oficina sentiu o tremor de terra e saía fora. São essas aqui. São essas aqui, né? João começou a plantar taboca ou bambu para recriar a vegetação e frear o avanço da erosão. Taboca tem vários lugares que ela entranha na terra e vai deixando. E eu sei que depois que eu comecei a plantar a taboca aí, que eu desveguei a água, não caiu mais para o meu lado. Mas se não tomar uma providência, a chuva, quando ela vem, ela leva tudo. Agora o que precisa é de um pouco de investimento. Alguém que tenha coragem de ajudar esse negão aqui para ele ajeitar. Ações individuais talvez não sejam suficientes para a escala do problema. Buriticupu, com quase 30 crateras espalhadas pela cidade, vai precisar de soluções estruturais. Jean Poulsen diz que a cidade precisa de obras para canalizar a água, principalmente a água da chuva. The basic thing is to reduce the amount of water arriving at the gully. And so you can do that either by increasing the water absorption in the area that drains towards the gully. If you can't do that, you have to try and to intercept the amount of water, the runoff, before it reaches the gully, and then to deviate it via, for instance, a concrete ditch to a place where it cannot cause any harm anymore. Essa drenagem das águas servidas e do próprio esgoto, que infelizmente não tem uma estação de tratamento e tudo mais, né? O esgoto não é tratado. Então, tem que haver um direcionamento para o canal. Mas ações do tipo estão sendo feitas? Nós falamos com o prefeito de Buriticupu pela internet. João Carlos Teixeira da Silva afirmou que contratempos não deixaram que ele desse uma entrevista quando visitamos a cidade. O prefeito disse que espera do governo federal dinheiro para obras que o município não tem condições de bancar. Vale ressaltar que todos esses recursos eles ainda não estão liberados ao município. Todos eles se encontram em fase de projetos para que a gente possa ter essa liberação do recurso o mais rápido possível. O prefeito rebate críticas de que não fez ações suficientes e diz que ele deu uma visibilidade ao problema que antes não existia. João Carlos também afirma que Buriticupu não acabará engolida pelas vossorocas. Buriticupu não corre risco de desaparecer, tá certo? São obras complexas, sim, são obras de grande recursos, né? Grande volutos de recursos, mas a cidade não corre risco nenhum de desaparecer. O governo estadual do Maranhão diz que entregou relatórios com sugestões de ações para a prefeitura. O Ministério do Meio Ambiente declarou que tem um programa para implementar sistemas resilientes nas cidades, mas que não há, no momento, ações em Buriticupu. O governo federal também diz que, no momento, analisa a liberação de 300 milhões de reais para obras de contenção e prevenção em Buriticupu e que vem provendo assistência e consultoria à cidade. O que você sente quando você olha assim essa sua casa? Eu fico triste. Quando eu saí, eu fiquei com o coração doendo, porque é uma coisa que a gente lutou tanto para conquistar, né? Eu não gosto nem de falar, porque a autoestima fica lá embaixo, eu fico com vontade de chorar. Eu não venho aqui assim, não gosto de olhar, entendeu? Se acabar, a gente tem que sair, não tem jeito. É triste, 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 triste de doer dentro, né? A gente que é um homem que não gosta de se emocionar muito, mas aqui é só eu e Deus sabe que eu estou me contendo para falar isso para vocês. Por causa disso aqui. Isso aqui tem puxado a minha vida, entendeu?